Gravação do livro Vivendo Sensorialmente, Entendendo Seus Sentidos. Editora Pearson, autora Winnie Dunn, leitura de Guilherme Farsoni. Capítulo 10. Conhecendo seus padrões sensoriais no trabalho. A maioria de nós passa muito tempo no trabalho. Logo, esta área da vida também é um lugar para entender os padrões sensoriais. Como explicado em todos os tópicos deste livro, os padrões sensoriais não são a única explicação para o que acontece. O conhecimento sensorial fornece uma ferramenta útil adicional para garantir que o trabalho seja o mais produtivo e satisfatório possível. História de abertura. Se as pessoas me deixassem em paz, eu conseguiria terminar meu trabalho. José é o gerente de uma pequena empresa. Ele está muito feliz com a empresa e, no geral, ama seu trabalho. Mas todas as intrusões ao longo do dia o desgastam. Por tratar-se de uma pequena empresa, todos se sentem confortáveis usando os espaços e materiais uns dos outros e para interromper com perguntas sempre que elas surgem. Apesar de essa postura criar um senso de pertencimento e lealdade para os funcionários, ela cria um senso de caos para José. Ele se sente completamente desgastado no fim do dia com todas as intrusões. Depois que todos saem, ele permanece por mais 45 minutos para colocar tudo no lugar e zerar alguns pedidos na sua área de trabalho. Ele tenta ser positivo, mas está incrédulo sobre como as pessoas podem trabalhar neste negócio por anos e não reconhecer a importância da organização em um escritório. A organização no fim do dia faz José se sentir melhor, mas ele tem outro motivo também. Eu imagino que se eu mostrar às pessoas como manter o escritório organizado, elas aproveitarão essas ideias e começarão a colocar as coisas de volta em seus respectivos lugares. Eu tenho que admitir que isso não parece ajudar, mas fico imaginando se as pessoas começaram a esperar que eu limpe para que elas não tenham que fazê-lo. Há certos funcionários que frustram José, mais do que outros. Duas pessoas em particular parecem atrapalhar tanto as áreas do trabalho a ponto de José ter de parar de trabalhar. Paola e Douglas entram falando, rindo, carregando bolsas que eles arremessam e todas as coisas dentro delas caem no chão, porque eles não arrumaram as bolsas apropriadamente. Eles nem notam que estão derrubando as coisas e continuam animados, tomando o espaço todo. Eu tenho que admitir que me sinto irritado às vezes, mas eles não parecem notar quando eu me prendo às tarefas. Eu sei que é bom que eles sejam positivos, visto que são nossa equipe de marketing e vendas, mas eu gostaria que eles deixassem essa atitude entusiasmada na porta. José tem muitas responsabilidades para que esse ambiente de trabalho flua suavemente. Nós nunca devemos minimizar esses aspectos do trabalho ao considerarmos as necessidades sensoriais junto à necessidade de trabalhar de maneira produtiva. Há certamente muitas razões para que situações como essas descritas acima ocorram. Paola e Douglas poderiam simplesmente ser mal educados. José poderia ser apenas um pouco inseguro, o que o levaria à necessidade de exercer algum controle onde pudesse. Entretanto, se olharmos para essa situação do ponto de vista dos padrões sensoriais, encontramos algumas possibilidades do que está direcionando esses comportamentos. Ao considerarmos os padrões sensoriais, nós abrimos algumas perspectivas sobre como mudar o ambiente de trabalho para que ele seja mais útil para todos. Primeiro, vamos considerar os padrões e as necessidades sensoriais de José. Ele sente a necessidade de ter ordem. Em primeiro momento, parece que o ambiente visual é o mais problemático, com coisas espalhadas e fora do lugar. Porém, também observamos que o falatório e a movimentação invasiva de Paola e Douglas são perturbadores. A alta detecção de desordem e do caos e seu desafio pessoal em manter tudo no lugar sugerem que José apresenta uma baixa tolerância a impulsos sensoriais inesperados. Assim, ele é um sensível ou um esquivador? Ambos os padrões têm alta detecção e baixa tolerância ao impulso sensorial. Se José fosse um esquivador, eu suspeito que ele já teria outro trabalho. Ele teria arrumado outro emprego, que o permitisse ficar mais isolado dos outros e de toda atividade aleatória que ocorre em pequenas empresas. É mais provável que José seja um sensível, ele nota tudo muito rapidamente e fica carregado, mas se mantém firme, tentando tomar o controle da situação sempre que possível. Ele fica irritado às vezes, principalmente quando seu sistema já obteve impulso sensorial suficiente e ele não encontra meios fáceis de controlar a situação para reduzir o ataque sensorial. Paola e Douglas são sufocantes para José,
porque fornecem muito impulso rapidamente. Mesmo com todo o caos, José fica melhor quando ele pode retomar o controle da situação para si, por exemplo, quando limpa tudo no fim do dia. Esse também é um momento mais tranquilo, com menos barulho e menos movimentação em torno dele. Assim, seus sistemas sensoriais podem tomar fôlego e acalmarem-se antes dele ir para casa. E então temos que pensar em Paola e Douglas. Nós não conhecemos muito a respeito deles por essa curta história, mas sabemos que são bolas de energia e que movimentam as coisas quando chegam ao trabalho. Se assumirmos que eles são pessoas afáveis e atenciosas, então podemos olhar para seus comportamentos sob um ponto de vista sensorial. Eles criam muito impulso sensorial para si e para outros quando entram nas áreas de trabalho e parecem estar felizes com o que estão fazendo e não aflitos. Essas características nos levam a pensar em pessoas com altos limiares para impulsos sensoriais, ou seja, eles devem ser observadores ou exploradores. Não conhecemos realmente o suficiente sobre eles para decidirmos entre observadores e exploradores, então vamos considerar o que nos levaria em tal direção. Se Paola ou Douglas fossem observadores, nós poderíamos descobrir que eles perderam uma reunião, não notaram que suas bolsas se espalharam pelo chão e poderiam até caminhar sobre seus materiais. Ou não perceberam a irritação crescente de José. Lembre-se de que estamos vendo a situação do ponto de vista de José. Chegar como morcego saindo do inferno poderia significar alguém tropeçando, que poderia ser uma entrada de observador, ou alguém entrando de súbito, que seria a entrada de um explorador. Como exploradores, Paola e Douglas teriam algumas ideias novas e incomuns para o marketing. Vestiriam uma seleção interessante de roupas ou cantariam alguma música no rádio do carro. Assim, o que podemos fazer por esses colegas de trabalho conscienciosos, porém desafiadores? Há muitas possibilidades. Visto que José gerencia o negócio, ele poderia configurar espaços designados para diferentes aspectos do trabalho. Dessa forma, as pessoas teriam locais determinados para cumprir certas tarefas. José poderia comprar diversos exemplares de materiais e ferramentas que as pessoas usam muito no negócio, mantendo assim seus itens organizados no seu espaço de trabalho pessoal, enquanto também disponibilizaria esses recursos para outros trabalhadores, em outras áreas do trabalho designadas. Essa estratégia daria a José um senso de ordem e controle sobre algumas de suas necessidades sensoriais, abrindo mais espaço para lidar com o caos natural de outras pessoas se movimentando. Talvez haja também opções para a entrada de funcionários, que poderia ser reorganizada para que membros da equipe, como Paola e Douglas, entrassem e guardassem suas coisas em um local menos evidente e somente depois se unissem ao resto da equipe, sem carregarem todas as suas coisas a reboque. Introdução. Nós gastamos tanto ou mais tempo no trabalho do que em qualquer outra atividade das nossas vidas. Portanto, é realmente importante entender como os nossos padrões sensoriais podem nos afetar naquele ambiente. Há uma constelação interessante de forças que sustentam nosso trabalho, incluindo os requisitos deste, o modo como ele é organizado e agendado, as pessoas com as quais trabalhamos, a configuração do ambiente e dos nossos recursos pessoais, que nos permite ser produtivos nele. Nossos padrões sensoriais pessoais afetam nossas decisões em cada uma dessas categorias. A tabela 6 resume como esses padrões afetam cada aspecto do nosso trabalho. Ao considerarmos os padrões sensoriais, visualizamos possíveis formas de mudar a configuração do trabalho para que ele possa ser mais útil para todos. Tabela 6. Características eficientes no trabalho para cada padrão sensorial. Requisitos do trabalho para exploradores, observadores, esquivadores e sensíveis. Requisitos do trabalho para exploradores. Expectativa de uma solução criativa para o problema. Vários projetos ao mesmo tempo. Requisitos do trabalho para observadores. Expectativa de produtividade com prazos estabelecidos, flexibilidade sobre como os trabalhos serão complementados. Requisitos do trabalho para esquivadores. Expectativa de produtividade dentro de uma rotina específica. Requisitos do trabalho para sensíveis. Expectativa de precisão em projetos do trabalho. Controle dos projetos de trabalho. Segunda coluna. Modo como o trabalho é organizado e agendado para exploradores. Cronograma flexível que permita oportunidades e ideias espontâneas.
Modo como o trabalho é organizado e agendado para observadores. Expectativas e cronogramas claros, blocos de tempo organizados para a conclusão do trabalho. Modo como o trabalho é organizado e agendado para esquivadores. Muito estruturado, com cronograma e agenda específicos. Modo como o trabalho é organizado e agendado para sensíveis. Estruturado, com aviso prévio de mudança. Linha 3. Pessoas com as quais trabalhamos. Exploradores. Trabalham com outros exploradores, observadores para a solução criativa do problema. Sensíveis esquivadores para manter o explorador no prazo e gerenciar facilmente detalhes não percebidos. Pessoas com as quais trabalhamos. Observadores. Trabalham com esquivadores sensíveis, fornecem estrutura para as tarefas do trabalho e exploradores fornecem estímulo durante o trabalho. Pessoas com as quais trabalhamos. Esquivadores. Com outros esquivadores para completar trabalhos independentes. Presença de exploradores a certa distância para soluções incomuns de trabalho. Pessoas com as quais trabalhamos. Sensíveis. Com observadores, porque eles serão flexíveis com as necessidades de precisão dos sensíveis. Ambiente de trabalho dos exploradores. Cheio, barulhento, móveis deslocáveis. Ambiente de trabalho dos observadores. Nas passagens para que haja interrupções. Organização aberta. Ambiente de trabalho dos esquivadores. Quieto, estruturado e isolado. Ambiente de trabalho dos sensíveis. Organizado, limpo e exclusivo. Recursos pessoais para o trabalho. Para exploradores. Energético e criativo, aberto a uma ampla gama de possibilidades. Recursos pessoais para o trabalho dos observadores, calmo e flexível. Recursos pessoais para o trabalho dos esquivadores, organizado e definido. Recursos pessoais para o trabalho de sensíveis, particular e orientado a detalhes. Última linha, estratégias preferidas de comunicação. Para os exploradores, preferem reuniões com agenda flexível. Os observadores preferem reuniões em outra locação. Esquivadores preferem e-mail com tempo para responder, tempo para pesquisa dos problemas. E sensíveis preferem mensagem de texto, lista com poucos tópicos e preparação com antecedência. As configurações de trabalho devem ser gerenciadas como as outras. Assim como na família ou nos lares, há pessoas com vários padrões sensoriais no local de trabalho e todos temos que negociar meios de realizar o trabalho e satisfazer nossas necessidades sensoriais também. Antes de entendermos os padrões sensoriais, é provável que fiquemos irritados pelas atitudes estranhas de nossos colegas de trabalho. Com o conhecimento sensorial, podemos ser proativos e até entretidos por nossos próprios comportamentos e pelos comportamentos dos outros. Você é um explorador no trabalho C, gosta de ambientes profissionais cheios, é flexível e criativo sobre as possibilidades do projeto, trabalha em vários projetos ao mesmo tempo. Você é um esquivador no trabalho C, deseja uma rotina específica de trabalho, prefere um espaço de trabalho confinado, prefere um aviso, exemplo e-mail, antes de ter encontros presenciais. Você é um observador no trabalho C. É calmo e não se ofende com coisas que outros podem se ofender. Perde reuniões ou prazos às vezes. Trabalha melhor com parceiros de projetos e lembretes. Você é um sensível no trabalho C. Deseja orientações precisas sobre o trabalho. Prefere projetos estruturados com atenção aos detalhes. Quer ter seus próprios materiais de trabalho. Estratégias para gerenciar o trabalho com sucesso. Os três principais problemas no trabalho são o local, o fluxo e os relacionamentos. Repartindo o tema trabalho nessas subseções, é mais fácil observar como gerenciar os padrões sensoriais no trabalho. Gerenciar os espaços de trabalho com os sentidos em mente. Os ambientes de trabalho contribuem amplamente para a nossa capacidade de ser produtivos e de nos sentirmos satisfeitos. Como você aprendeu nos capítulos anteriores, não haverá um tipo de espaço profissional que seja satisfatório para todos.
Nós precisamos escolher e projetar esses espaços para que satisfaçam as necessidades sensoriais individuais de cada um. Para exploradores, os espaços de trabalho podem ser flexíveis porque as mudanças no espaço os mantêm interessados. Eles mantêm suas atividades expostas ao invés de esconder coisas, porque isso permitirá ao explorador encontrar seus projetos e ser lembrado do que precisa ser feito. Exploradores também mudam os móveis de lugar para sustentar o interesse pelas coisas. Então, os espaços compartilhados devem ser elaborados. Eles lidam melhor com os outros exploradores ou observadores no ambiente profissional. Paola e Douglas, da história anterior, usavam os espaços muito ativamente. Vamos considerar outro exemplo de explorador no trabalho. Francine trabalha como compradora em uma grande loja de departamentos. Ela tem um local de trabalho designado, mas raramente fica lá. Ela passa muito tempo no piso de vendas, olhando quais produtos são atraentes para os clientes e falando com a equipe de vendas. Ela também passa muito tempo no computador e no telefone e viajando para feiras para ver o que há de novo. Ela gosta de trabalhar no café local, às vezes, e no restaurante no fim da rua para que possa ver seus amigos e vizinhos durante o dia. Observadores são casuais sobre seus espaços de trabalho. As coisas podem permanecer nos balcões, mesas e em outras superfícies e tornar-se parte dos espaços de trabalho. Ou seja, não serão lembretes dos projetos. Eles não notam mudanças no escritório facilmente e as percebem muito depois dos outros. Observadores são mais produtivos quando seus espaços de trabalho encontram-se em meio às atividades. As interrupções manterão o observador alerta e produtivo. Entradas e saídas inconvenientes são também boas estratégias de gerenciamento do espaço para observadores. Fernando fez Tatiana vencer a aposta no escritório. Quando Fernando estava fora da cidade, as novas cadeiras da sala de conferências chegaram e foram instaladas. Charles fez um quadro com todas as datas de reuniões no próximo mês e todos escolheram o dia no qual pensaram que Fernando notaria as cadeiras. Tatiana adivinhou. Levou 3 semanas e 9 reuniões para Fernando notar as cadeiras. Todos davam dicas a ele quando chegava o seu dia escolhido, mas todos concordaram em não mencionar as cadeiras diretamente. Fernando riu com a equipe porque sabia quão estranho era sentar-se nas cadeiras sem notar a nova sensação. Sensíveis querem ter algum controle sobre seus espaços de trabalho imediatos e se colocam de modo que os outros tenham dificuldade de interferir no seu ambiente. Sensíveis têm uma estrutura organizacional para seus materiais e arrumam seus espaços regularmente. Apesar de os sensíveis desejarem estar perto dos colegas durante o seu dia de trabalho, eles saem dos espaços compartilhados para concluir seus trabalhos. Catarina trabalha em um escritório movimentado, apesar de todos terem suas próprias salas. Apenas alguns trabalhadores de meio período compartilham salas. As pessoas trabalham com suas portas abertas na maior parte do tempo. Catarina ama saber o que está acontecendo, mas luta continuamente contra o barulho do corredor, visto que há muita movimentação e todos conversam uns com os outros de suas portas. Ela precisa fechar sua porta em determinados períodos do dia para conseguir cumprir tudo. São os esquivadores que querem espaços de trabalho isolados. Eles fecham as portas de suas salas em um escritório, trabalham de casa quando possível ou encontram locais remotos para completar as atividades. Esquivadores têm um planejamento interno forte para seus espaços profissionais, mas isso pode não ser completamente evidente para um espectador. Os materiais podem até ficar expostos, mas serão parte de um plano geral para o uso do espaço para concluir um trabalho. Esquivadores são intolerantes a mudanças em seus ambientes e a produtividade cairá até que o plano do espaço particular do esquivador seja restaurado. Everaldo é representante do serviço ao cliente em um banco do bairro. Logo ele tem uma mesa bem no lobby do banco. As pessoas entram e saem do banco o dia todo, e quando precisam de assistência personalizada, eles se sentam à sua mesa. Os funcionários têm que falar baixo, e o gerente espera que Everaldo mantenha sua mesa limpa para que somente as contas das pessoas atendidas estejam na mesa. Everaldo não consegue se imaginar trabalhando de qualquer outro modo. Este é um trabalho calmo, limpo, organizado, e sua mesa mantém um bom espaço entre ele e seus clientes. Às vezes, seus colegas têm de passar um tempo juntos em um espaço confinado. Luísa e Ruth foram designadas para um projeto que requisitava uma visita mensal. Era lógico que fossem juntas, mas lógica não era tudo de que elas precisavam para superar esses momentos. Luísa ama pegar a estrada e ligar o rádio no último volume para cantar, muito mal,
quando faz viagens longas. Ruth gosta de usar as viagens como um momento pacífico de meditação. No começo, elas não falavam sobre o assunto e quem estava dirigindo fazia o que queria com o rádio. Mas, quando o projeto seguiu um pouco adiante, esse contraste começou a afetá-las. Este rádio ligado está esgotando meus nervos. Eu preciso pensar na nossa reunião e não consigo me concentrar com você e o rádio fazendo barulhos, diz Ruth. A música me desinibe e assim eu consigo ser mais criativa na hora da reunião, disse Luísa. Que dilema para esses colegas de trabalho. Suas exigências são conflituosas, por sorte elas têm muito respeito uma pela outra e negociaram um plano. Luísa trouxe seu reprodutor de música e concordou em cantar suavemente para que Ruth pudesse abafar sua cantoria ouvindo um jazz no rádio. Elas também concordaram que usariam parte de cada trajeto para se prepararem para a reunião. Assim, não ficariam tanto tempo em suas zonas diferentes de música e pensamento. No caminho de volta, elas discutiam a reunião antes de se refugiarem novamente em suas zonas musicais, gerenciando o fluxo de trabalho e os cronogramas com os sentidos em mente. Todos os dias de trabalho requerem atenção ao tempo de alguma maneira. O trabalho de construção tem cronogramas para cada fase. Encanadores e eletricistas precisam negociar com carpinteiros sobre de quem é o turno para trabalhar em um espaço. O trabalho nas escolas declina e flui com os semestres. Provas finais e graduação, os escritórios têm picos e tempos médios para prazos que devem ser cumpridos. O modo como gerenciamos o fluxo de trabalho em cada uma dessas situações depende dos nossos padrões sensoriais. Exploradores e observadores são flexíveis com seus cronogramas. Exploradores e observadores são flexíveis com seus cronogramas e não será aparente para os outros como eles cumprem com seus prazos. Exploradores e observadores podem gerenciar emergências mais facilmente por conta da sua flexibilidade. Mesmo que um explorador tenha agendado um tempo para trabalhar em um projeto, se algo chamar a atenção dele, a atividade agendada será abandonada para que ele trabalhe em novas ideias. Para observadores, é mais provável que o tempo passe e, de repente, eles notem que é hora de ir para uma reunião, ou que eles perderam uma. Exploradores e observadores podem tanto trabalhar até o último minuto nos projetos quanto podem se atrasar por causa de sua atitude flexível com o tempo. Tabela 7. Exemplos de como aproveitar os padrões sensoriais para aumentar a produtividade no trabalho. Comportamento sensorial, o que pode ser desafiador e o que pode ser aproveitado. Comportamento do explorador. Dentro de comportamento do explorador, vemos o comportamento sensorial espontâneo e criativo, o que pode ser desafiador. Interrompe o cronograma de trabalho, cria um ambiente de trabalho caótico, e o que pode ser aproveitado. Designe os exploradores para trabalhar nas equipes de desenvolvimento de produto e inclua exploradores em projetos de solução de problemas. Comportamento sensorial do explorador. Trabalha em vários projetos ao mesmo tempo, o que pode ser desafiador. Atrapalha a capacidade dos outros de seguir com um projeto no tempo certo. Cria um espaço de trabalho desordenado, o que pode ser aproveitado. Envolva os exploradores na geração de uma ideia e no desenvolvimento, mas entregue a implementação do projeto para outros. Forneça um espaço criativo separado. Comportamento do observador. Comportamento sensorial casual, o que pode ser desafiador. Passa a impressão de que o trabalho não é importante, cria uma tensão sobre os prazos, o que pode ser aproveitado. Designe os observadores para equipes de gerenciamento de crise para exercer uma influência tranquila. Crie cronogramas físicos para que o observador tenha uma referência. Comportamento sensorial. O observador perde reuniões, o que pode ser desafiador. O trabalho não é completado, ele desperdiça o tempo dos outros, o que pode ser aproveitado. Crie um sistema de alarme para lembrar o observador das reuniões. Peça ao outro membro da equipe que chame o observador para as reuniões. Comportamento sensorial do esquivador. Plano de trabalhos e cronogramas muito estruturados, o que pode ser desafiador. As pessoas têm diferentes ideias sobre como o trabalho precisa ser feito. Quando algo dá errado, a rigidez pode interferir na solução do problema, que pode ser aproveitado. Designe o esquivador para completar o trabalho de infraestrutura em um projeto.
Coloque o esquivador como encarregado do planejamento de treinamento dos procedimentos, particularmente aqueles relacionados à segurança. Comportamento do esquivador, comportamento sensorial, padrões de trabalho isolados. O que pode ser desafiador? Contribui para reuniões e negociações difíceis, reduz o ritmo do trabalho, tentando obter respostas. E o que pode ser aproveitado? Crie grupos de e-mails sobre os projetos para que o esquivador possa se comunicar sem ter contato face a face. Designe ao esquivador as partes do projeto que requerem menos contato humano. Comportamento sensorial do sensível. Sensível prefere ter seus próprios materiais e equipamentos. O que pode ser desafiador? Crie certa territorialidade, obriga a desconfiança. O que pode ser aproveitado? Forneça suprimentos materiais, estações de trabalho ou escaninhos para que todos possam acessar seus próprios materiais. Codifique os materiais, suprimentos por cor, para que um grupo inteiro deles fique junto. Comportamento sensorial do sensível, preciso e fixo nos detalhes. O que pode ser desafiador? Meticulosidade para desgastar as pessoas, cria uma sensação de que nada está bom o bastante. E o que pode ser aproveitado? Designe o sensível para as edições finais em nome da equipe toda. Reorganize o trabalho para que a verificação de detalhes seja o trabalho designado do sensível para os outros, e deixe que o sensível estabeleça os materiais e não somente note as mudanças necessárias. Sensíveis e esquivadores são organizados com seus cronogramas. Sensíveis e esquivadores são organizados com seus cronogramas, planejando cuidadosamente seus prazos. Eles são um ponto forte para a produtividade no trabalho em relação ao tempo e são membros valiosos da equipe quando responsabilizados pelos produtos com prazos. Entretanto, o cronograma pode se tornar um ditador para sensíveis e esquivadores, tanto que, quando outras emergências aparecem, eles têm dificuldade em lidar com a interrupção do seu cronograma. A produtividade pode sofrer tanto com o fato da emergência não ser bem gerenciada, quanto a interrupção que atrapalha o fluxo do trabalho que eles almejavam. Gerenciando os relacionamentos profissionais com os sentidos em mente. No capítulo 5, nós discutimos os relacionamentos no trabalho, assim como os relacionamentos pessoais. Sempre que mais de um ser humano tiver um interesse ou objetivo em comum, negociações acontecem para se chegarem a um acordo quanto às necessidades. E satisfazer as necessidades sensoriais não é uma exceção. É muito fácil ficar irritado com pessoas no trabalho que tenham padrões sensoriais diferentes dos seus. Exploradores tendem a ser exibicionistas, características que eles acham muito atraentes neles mesmos, o que pode ser um comportamento bem incômodo para sensíveis que estejam tentando gerenciar a quantidade de impulso sensorial com a qual devem lidar. Esquivadores que criam estrutura podem ser vistos como sufocantes. Para a criatividade dos exploradores, que querem ter ideias e fazer associações livres, observadores podem parecer desinteressados em um projeto no olhar de um sensível que tenha tudo precisamente planejado. Então, como aproveitar as tendências do padrão sensorial natural de cada pessoa para aumentar a satisfação e a produtividade no trabalho? A tabela 7 fornece alguns exemplos para iniciar algumas reflexões. O departamento de estoque do mercado precisa de muitos trabalhadores para manter a loja cheia para os clientes. Ao trabalhar com o gerente de estoque, olhamos para os padrões sensoriais que poderiam ser uma boa combinação para as diferentes tarefas. Depois de uma discussão, nós concordamos que um funcionário explorador pode ser uma pessoa ideal para andar pela loja e pegar itens que tenham sido deixados em locais errados e recolocá-los em suas prateleiras adequadas. Funcionários sensíveis podem ser ótimos na arrumação das prateleiras, garantindo que tudo esteja precisamente alinhado. Esquivadores podem trabalhar melhor no fundo do ambiente, desempacotando produtos com os observadores, que podem verificar as listas para garantir que tudo chegou corretamente. Considerações especiais para o trabalho. Nós reconhecemos que todos temos pontos fortes por causa de nossos padrões sensoriais, assim como temos desafios por conta deles. Seguem algumas dicas para que você tire vantagem dos seus pontos fortes e minimize os efeitos dos seus desafios no processamento sensorial no ambiente do trabalho. Dicas para exploradores. Candidate-se para projetos que necessitem de pensamento criativo. Ofereça-se para pensar em soluções quando os problemas surgirem.
Pergunte às pessoas se elas querem alguma ideia antes de oferecê-la. Negocie mudanças no seu trabalho quando novas oportunidades surgirem, em vez de deixar as coisas saírem do controle porque você ficou preso em um novo projeto. Busque por sensíveis e esquivadores na sua equipe para que lhe ajudem a organizar seus projetos. Crie um código de cores ou um sistema de escaninhos para manter os projetos expostos, mas ainda assim organizados. Dicas para observadores. Encontre estratégias externas para lembrá-lo de cumprir prazos e horários. Identifique um amigo na sua equipe para que possa lembrá-lo das coisas. Use o alarme do seu computador ou telefone. Mantenha o trabalho exposto em recipientes coloridos para que você encontre as coisas nas quais está trabalhando. Ouça música enquanto trabalha para manter-se estimulado. Peça a sensíveis e esquivadores que lhe ajudem a organizar projetos. Procure exploradores quando quiser manter seu estímulo durante o trabalho. Encontre maneiras diferentes de chegar aos lugares no trabalho. Aceite trabalhos em equipes sobrecarregadas, porque você fornecerá tranquilidade e será estimulado ao mesmo tempo. Dicas para esquivadores. Escolha trabalhos e projetos que necessitem de um alto nível de estrutura e organização. Identifique nos projetos as tarefas que exijam apenas uma pessoa e voluntarie-se para elas. Ofereça-se para trabalhar em locais remotos que os outros podem não querer. Trabalhe em casa quando puder. Use o e-mail com frequência para reduzir o número de pessoas passando pela sala. Deixe que os exploradores forneçam ideias para melhorar os projetos e você assume quando a implementação for requisitada. Sirva em comitês de segurança e procedimentos. Agende 1 ou 2 horários para as pessoas se reunirem com você, pois assim elas não o incomodam o tempo todo. Dicas para sensíveis. Identifique um espaço de trabalho designado para você, mesmo que seja pequeno, e foque-se para que seja a área sobre a qual você tem controle. Coloque uma placa que indique quando você está disponível para entradas ou encontros marcados. Voluntarie-se para fazer as verificações finais, edições do trabalho, para a sua equipe de trabalho. Seja cuidadoso sobre quantas atividades você pode programar todos os dias. Agende algum tempo flexível todos os dias para situações inesperadas. Candidate-se para ser o escrevente, pessoa que faz anotações durante a reunião para garantir que tudo seja apropriadamente registrado. Projete algumas estratégias de válvula de escape para quando as coisas ficarem sufocantes. Incumbências, tomar um drink, fazer uma caminhada.